Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, possa habitar em nossos corações e fazer com que Sua palavra, o conhecimento da verdade, através do Seu Filho, nosso Senhor, nosso Mestre, faça-nos continuar crescendo nesta graça que salva. Amados, hoje, segunda-feira, vamos dar aqui continuidade à nossa lição, a lição que nós começamos ontem, né? Falando sobre o nosso Senhor, o nosso Rei Criador. Ontem, no domingo, nós iniciamos ali, dando continuidade ao capítulo 43 do livro de Isaías, quando o Senhor faz uma proclamação, quando ele pede para trazer, né, o povo dele para ser julgado, e junto com o povo dele, ele manda que traga também todas as nações, se reúnam no seu tribunal, e essas pessoas que estão dentro do seu povo e essas nações ímpias que entraram pela idolatria e estavam adorando, entre aspas, outros deuses, né? Que não eram deuses, na verdade, e como o próprio texto já disse, o capítulo 42, que eles não eram nada e eram menos que nada, né? O texto de Isaías mostra claramente que não existiam esses deuses, né? Ele novamente, pela terceira ou quarta vez, dá mais uma chance a esses falsos deuses para mostrar que eles são deuses, são oniscientes, conhecem o futuro. Vimos também, na segunda pergunta de ontem, quando, né, o Senhor novamente proclama, né, o povo de Israel, falando aqui ao povo Israel mesmo, o espiritual, né, o remanescente, o vermezinho de Jacó, ele deixa bem claro aí, né? Você é minha testemunha, você foi o servo que eu escolhi para levar o meu nome a todas as nações, de que eu sou o Deus único, não existe um segundo Deus além de mim, né? Ele repete isso várias vezes. Só ele era o Senhor que poderia salvar o povo de Israel, e ele, mais uma vez, diz: vocês foram chamados para ser minhas testemunhas. E o principal testemunho que vocês têm que dar ao mundo é que não existe um segundo Deus. Não tem dois deuses, não tem três, não tem quatro, só existe um, a pessoa do Pai, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E o nosso também. Ele diz: ó, eu sou o único, eu sou o Deus que sempre foi e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder, porque ninguém tem um poder nem igual ao meu, quanto mais maior, né? E ninguém pode desfazer o que eu faço, disse ontem. Então, dando continuidade aqui, vamos para a terceira pergunta, que diz: o que o Senhor enviará contra a Babilônia? A nação que iria escravizar o povo de Israel, a nação de Israel, né? E por que o Senhor envia, né? É isso que ele vai enviar contra a Babilônia. O que ele reafirma diante do povo de Israel. E Deus é tão maravilhoso que essas promessas aqui ele vem falando já vários capítulos anteriores aqui do livro de Isaías, que ele vem falando a mesma coisa. O Senhor precisa reafirmar 6, 7 vezes para ver se o povo acredita. Veja como Deus é paciente, né? A sua misericórdia é imensa, porque é de uma paciência tão grande que ele vai ali, né? Para ver se o povo acredita. Ele repete a mesma coisa várias vezes. Então o texto diz aqui, versículo 14 e 15, assim: o Senhor, o Santo Deus de Israel, o Deus que salva, diz ao seu povo, não é ao mundo todo, é só ao seu povo aqui, ó. Por causa do meu amor por vocês, enviarei contra a Babilônia um exército que conquistará a cidade. E os gritos de alegria dos babilônios virarão choro. Eu sou o Senhor, o santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu rei. Ele repete exatamente o que acabou de dizer, que nós estudamos na questão anterior, do versículo 10 até o versículo 13. 4 versículos dizendo o que ele vai continuar dizendo aqui de novo. Agora ele praticamente ele desenha o que vai fazer. Olha, agora eu vou falar somente com o remanescente, o verdadeiro povo de Israel. Eu não estou falando com a nação de Israel, até porque a nação de Israel não voltou. Ela não foi toda libertada para voltar a Jerusalém, não.
Voltaram uns poucos, só o remanescente, né? Aí ele diz aqui, ó, quem está falando aqui é o Yahvé, o Santo Deus de Israel. O que eu já disse, o único Deus que pode salvar. Ele está falando aqui ao seu povo. Quem é o seu povo? A nação de Israel? Não, o Israel espiritual, o remanescente. Né? Até porque tinha muitos israelitas que nunca foram povo de Deus. Nunca foram povo de Deus. Acã foi povo de Deus? Né? Coré, Datã e Abirão era povo de Deus? Nunca foram. Tinham o sangue de Abraão nas veias, mas eram verdadeiros demônios dentro da igreja. Então ele está falando que é o seu povo, é um povo realmente espiritual. Ele fala aqui, ó, por causa do meu amor por vocês, enviarei contra a Babilônia um exército. Aqui o exército que ele está se referindo aqui no primeiro sentido, né, geográfico, histórico, né, literal, tipológico, se refere ao exército de Ciro, que se aliou aos medos, né, os medos e os persas se juntaram e foram contra a Babilônia, e Ciro conquista. Né, no comando de Ciro, conquista a Babilônia e ele se torna o primeiro imperador dessa coalizão entre os medos e os persas. E então, Ciro, que vai estar citado aqui no capítulo 45 de Isaías, é com esse exército que ele libera o povo. Claro que o sentido mais precioso dessa profecia, que a maioria das profecias, principalmente as messiânicas, tem duplo sentido, dupla aplicação, o exército que vai vir liberar o povo da Babilônia do mundo é o exército de Cristo, o verdadeiro general, o verdadeiro ungido, vai vir com miríades e miríades na nuvem do céu de anjos, um exército incontável, né, na companhia do Senhor dos exércitos nos céus, e aí vai libertar o povo dele para sempre, que também é só o remanescente. Todo cristão está salvo. Tá não, mentira, é só um remanescente dentre os cristãos. Todo judeu está salvo? Tá não, mentira, é só um remanescente dentre o povo judeu. Então é todo aquele povo que crê no Deus verdadeiro da Bíblia, né, e faz a sua vontade e é fiel, esse sim é o que vai ser liberto, e a maior das liberdades é a vida eterna, que está exposta aqui de forma implícita, que infelizmente judeus e cristãos presos à letra morta não conseguem enxergar essa mensagem aqui, só enxerga mesmo o exército de Ciro libertando o povo. Continuando, meus amados, vamos então para a quarta pergunta, que diz: de que evento magnífico está falando o profeta Isaías ao povo de Israel e o que fez o Senhor em relação a isso? Os versículos agora, versículos 16 e 17, que diz assim: há muito tempo o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um exército poderoso, um poderoso exército, um exército de carros e de cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar. Acabaram-se como um pavio que está se apagando. Quero começar aqui pelo fim. Ele diz que esse exército foi destruído como um pavio que está se apagando. É muito difícil hoje para a sociedade moderna entender essa linguagem. Na época da energia elétrica, na época da luz de LED, você olhar para uma lamparina de óleo, de gás ou de querosene, né? Nos anos aqui mais próximos do Brasil se usou muito isso, aonde um pavio, que era tipo uma corda feita de algodão, uma trança de algodão, que era embebido em algum líquido inflamável, como um óleo, por exemplo, óleo de azeite, azeite de oliva, ou um óleo de baleia, ou qualquer outro óleo que é inflamável, era embebido, e no fundo da lamparina se colocava ali uma quantidade maior de óleo, de querosene, de qualquer combustível, que vai manter uma chama acesa para iluminar. E então, acendia-se a ponta do pavio, e esse pavio não queimava. Todo o óleo estava lá embaixo, ia queimando aos poucos. O pavio não queimava, mas o pavio ia chupando, né,
esse óleo, esse combustível, para queimar apenas o óleo na ponta do pavio, né? Olha que coisa interessante. Então, quando o Senhor está dizendo aqui que esse exército foi destruído como a ponta de um pavio que está acabando o combustível, está fumegando já, está diminuindo a chama e vai apagar, então as pessoas que um dia tiveram acesso a uma lamparina como essa vai entender o que nós estamos dizendo. Aqueles que nunca viram vai ter um pouco de dificuldade para entender isso, né? Ou seja, o óleo na Bíblia sempre foi tipologia do Espírito Santo de Deus. O Espírito é vida, o Espírito vivifica. Essas nações todas foram consumidas porque perderam o Espírito de Deus, expulsaram o Espírito de Deus das suas vidas, né? E então, assim, como ele está citando aqui como exemplo, o exército de Faraó, que o povo, enquanto atravessava o Mar Vermelho, como diz o texto aqui, há muito tempo atrás, ele abriu aqui, né, uma estrada no meio das águas perigosas, o Mar Vermelho. Águas tão perigosas, porque a água do mar ela é muito mais forte, muito mais revolta do que a água do Rio Jordão. Né? Comparar o mar com o rio não tem como comparar, né? Eram mais perigosas aquelas águas. E atrás do povo estava vindo o Faraó com o seu exército, irado, com sede de sangue, porque ele queria vingança, queria a morte do seu filho, né, primogênito. Vinha com o exército armado até os dentes, né, com carros e cavaleiros, para matar o povo. E aí, o Senhor está dizendo aqui, eu abri o mar, o povo foi libertado através dessa estrada perigosa, e então, em seguida, ele diz aqui que o Senhor foi quem derrotou esse poderoso exército, né? Esse exército que era composto de carros e cavalos de guerra, o exército de Faraó. Quem foi que segurou? Foi Deus mesmo? A Bíblia diz que entre o exército de Faraó e o povo de Israel, que estava ali impedido de avançar na praia, né, do Mar Vermelho, estava impedido, não tinha para onde ir. De um lado só tinha montanha, né? E do outro lado o deserto. Não tinha como ir, fugir para lugar nenhum. Só tinha o mar. Eles tinham dois caminhos, ou o mar, ou enfrentar o exército faraó. Enfrentar o exército faraó, todo mundo armado, era morte certa. O mar, morrer afogado, morte certa. Não tinha para onde sair. O que aconteceu? Subiu uma coluna de fogo entre o exército de Faraó e o povo de Israel, que estava fugindo do Egito. E essa coluna impediu que o exército de Faraó avançasse. Então foi Deus. O fogo de Deus continuava aceso, mas o fogo de Faraó era uma chama que estava se apagando. E eles não conseguiam avançar e nem fazer mal nenhum ao povo que Deus estava protegendo para de dentro daquele povo retirar um remanescente, dando chance para todo mundo. Ali, todos que estavam ali tinham chance de se converter e de se tornar um remanescente. Infelizmente, sempre é a minoria, mas a chance foi dada a todos. E ali o Senhor realmente conduziu o povo e o salvou. Aqueles que foram julgados como foram destruídos para sempre, né, como diz o texto aqui, né, vai se apagando, acabaram-se como um pavio. Acabou. Acabar de nunca mais existir, né? O Senhor está dizendo para o povo de Israel, creiam na palavra. O Deus que livrou o povo lá do Egito é o mesmo Deus que pode livrar vocês hoje da escravidão, da opressão e do cativeiro babilônico. Do jeito que aconteceu com Faraó, acontecerá com esse império babilônico, que aos olhos de vocês é um exército tão numeroso, tão poderoso, que ele é indestrutível. Quando vocês chegarem lá, virem a cidade de Babilônia, a beleza do que é aquilo, uma maravilha do mundo, vocês podem achar que aquilo é indestrutível. E os olhos de vocês podem tentar pregar uma peça na fé de vocês. A fé é aquilo que não se pode ver. Acreditem na palavra de Deus. Este império será destruído. Então, em outras palavras, tudo que o Senhor está dizendo é isso, para que o coração assimile realmente a fé.
Hoje é do mesmo jeito, o Senhor fala ao nosso coração. Você acha que o mundo, que o pecado é indestrutível? Você acha que ninguém serve a Deus, como até os cristãos dizem, que ninguém guarda o mandamento de Deus, que ninguém serve a Deus, que ninguém é fiel, que ninguém presta, que ninguém vai se salvar assim? Isso é o que o mundo diz. Mas Deus diz, acredite em mim, que isso vai ser destruído.